onde estaremos estudando hoje à noite aqui o artigo 17, que fala sobre o Espírito Santo e o crente. Então, hoje à noite, peço a direção do Espírito Santo de Deus para que nós possamos entender um pouco sobre a sua doutrina, É a doutrina da pneumatologia, que é uma palavra grega, que se diz pneuma, que quer dizer espírito, logia, estudo, ou seja, estudo do Espírito Santo de Deus. E diz assim a introdução do artigo 17, da breve exposição, tem o seguinte texto: o Espírito Santo continua a habitar e a operar naqueles que faz nascer de Deus. Esclarece-lhes a mente mais e mais com as verdades divinas, eleva-lhes e purifica-lhes as afeições, adiantando neles a semelhança de Jesus. Esses frutos do Espírito são provas de que passaram da morte para a vida e que são de Cristo. Já observamos em lição passada a operação do Espírito Santo junto aos descrentes. Sua função é convencer e levar o homem a receber o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estando o homem convencido do pecado, da justiça e do juízo e tendo fé em Jesus, o Espírito aperfeiçoa nele a sua obra, regenerando-o. Assim ninguém se pode tornar crente independente do ministério do Espírito. E isso é fato. Ninguém jamais se tornará um crente verdadeiro se não for pelo ministério do Espírito. Você pode, até por si só, você ser um religioso, você ser um católico, você ser um espírita, um budista, um maçom, você pode tudo isso. Mas para você ser um crente verdadeiro, somente através do ministério do Espírito Santo. Não tem outra forma. E ainda diz aqui na introdução, Jesus enfatizou a Nicodemos que o novo nascimento, fator necessário para alguém entrar no reino, é o nascimento de cima, sobrenatural do Espírito Santo. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho que escreveu São João, no capítulo 3, do verso 1 ao 8. Evangelho de São João, capítulo 3, do verso 1 ao 8, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Embora Nicodemos tenha sido um fariseu, um membro do Sinédrio, mas tinha o nome de gentil, nome de grego. E diz: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito
é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, irmãos, Nicodemos era um dos mestres, era um dos membros ali do Sinédrio, e ele teve a curiosidade de procurar Jesus, principalmente à noite, para que não fosse visto, ali pelos outros membros do Sinédrio, e ele queria saber a respeito do reino de Deus, a respeito da salvação. Foi quando Jesus, no verso 3, respondendo a ele, porque quando ele diz, mestre, ninguém faz essas coisas se não for de Deus. Ele reconheceu que aquilo que Jesus fazia, ninguém mais poderia fazer. Somente aquilo que era alguém vindo da parte de Deus. É quando Jesus, no verso 3, responde para Nicodemo: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas aquilo para ele era uma novidade, porque dentro do judaísmo, jamais alguém tinha tocado num assunto como aquele. Jamais alguém dentro do judaísmo tinha falado que alguém era necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. E ficou chocado com aquilo. Foi quando ele pergunta para Jesus se era possível um homem nascer sendo velho. E Jesus respondendo para ele, Jesus passa para ele agora a respeito do Espírito Santo, sobre o ministério do Espírito Santo, que ninguém jamais entraria no reino de Deus se não fosse realizada uma obra do Espírito Santo na vida daquela pessoa. É quando no verso 5, 6, Jesus diz para ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito. Ou seja, Nicodemos, se alguém não nascer duas vezes, se alguém nascer só da água e não do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. É preciso nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava dizendo para ele justamente aquilo que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, da sua primeira carta, no verso 50, estava falando para a igreja de Coríntios, a respeito da volta de Cristo, a respeito do arrebatamento da igreja, quando o apóstolo Paulo diz, falando a respeito, diz que nem carne e nem sangue poderá herdar o reino de Deus. E de fato, nem carne, nem sangue poderá herdar o reino de Deus, a não ser o Espírito, aquele que nasceu de novo. Então foi isso que Jesus estava querendo trazer para o entendimento de Nicodemos, para que ele pudesse entender que a verdadeira salvação, o homem tem que nascer de novo. E para que ele venha nascer de novo, somente pela obra do Espírito Santo. Não depende do homem. Isso é algo sobrenatural que depende somente de Deus. E continuando o texto, o estudo de hoje aborda a atuação do Espírito Santo na vida daquele que é nascido de novo. Então, quem é o Espírito Santo? Nos primeiros séculos, após a morte dos apóstolos, a igreja em si, eles começaram a pregar mais a respeito de Cristo e a respeito de Deus, e foram esquecendo em parte o Espírito Santo. Foi quando no primeiro concílio de Nícia, resgataram a pessoa do Espírito Santo, tendo como um dos participantes, como membro da Trindade. E a partir dali até hoje,
o Espírito Santo tem sido visto como um dos membros da Trindade. E de fato ele é a terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque quando nós olhamos, irmãos, antes da criação do mundo, antes que tudo se formasse, antes que tudo fosse criado, no segundo versículo da Bíblia, do capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, antes da fundação do mundo, o Espírito Santo estava presente ali com Deus. Também o Espírito veio a estar presente na criação do homem. Em Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus usa o plural para dizer que iria fazer o homem, ele estava falando ali da presença de Cristo e da presença do Espírito Santo. Se fosse uma palavra no singular, certamente Deus teria dito: eu farei o homem à minha imagem e semelhança. Mas quando ele usou a palavra no plural, ele estava dizendo que havia mais outras pessoas ali para fazer o homem. E ali estava presente a Trindade na formação do homem e o Espírito Santo presente ali. O Espírito Santo também tem estado presente no batismo do homem. Em Mateus 28, no verso 19, quando Jesus reuniu os discípulos e os designou para que eles pregassem o Evangelho, Jesus disse para os discípulos: ide por todas as nações, e pregai o Evangelho e os batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo sempre esteve presente com Deus e sempre vai estar presente na vida da igreja. A ideia que se tinha de algumas religiões era que o Espírito Santo era apenas uma energia, uma força ativa de Deus. Se o Espírito Santo fosse uma energia, uma força ativa de Deus, jamais ele poderia ser o que ele é. Jamais ele poderia convencer o homem dos seus pecados, como convenceu a mim e a você. Então essa ideia de que o Espírito Santo seria essa energia, cai por terra quando você vê todos esses versos a respeito do Espírito Santo. E aí no texto diz mais: por que é que ele é uma pessoa? Irmãos, o que caracteriza uma pessoa são as suas qualidades e atributos. Uma pessoa, ela anda, ela fala, ela ouve, ela tem emoções e ela tem vontade. E tudo isso o Espírito Santo tem. O Espírito Santo é 100% Deus e 100% Cristo. Ele tem a mesma essência de Deus, ele tem os mesmos atributos incomunicáveis de Deus, a eternidade, a onisciência, a onipresença e a onipotência. E ele, por ele ser uma pessoa, ele também tem todas as qualidades e atributos que um ser humano também tem. Por exemplo, o Espírito Santo fala. Em Hebreus 3, do verso 7 ao 8,
o próprio Espírito diz: se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração. Ele fala. O Espírito Santo também ouve. Quando ele diz em Romanos 8, 27, que ele sonda a mente e os corações, e também intercede. Ele também ouve. Quando eu e você ora, e que ele intercede por nós, ele está nos ouvindo. O Espírito Santo ouve até aqueles que tentam mentir para ele. Porque quando você vai lá para o livro de Atos, no capítulo 5, quando Lucas está descrevendo a respeito de Ananias, que tinha vendido um terreno e estava querendo enganar, esconder parte da venda do terreno. E quando ele chega diante de Pedro, o que é que Pedro diz para ele? Ananias, por que mentiste ao Espírito Santo? Então o Espírito Santo, como pessoa, também ele ama, ele também se alegra, ele também tem emoções e também tem sentimentos. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23, Paulo diz que os frutos do Espírito é amor, benignidade, paz e alegria. Então o Espírito Santo não só ama, como também ele também se alegra. E por ter os mesmos sentimentos que nós temos, também ele se entristece. Quando nós pecamos, quando nós cometemos alguma coisa grave contra ele, ele também se entristece. Em Efésios 4:30, diz o texto, quando Paulo estava exortando a igreja à santidade, diz: não vos entristeceis ao Espírito Santo. Paulo pede para que a igreja não entristecesse ao Espírito Santo. Ele também, como pessoa, ele também pode ser resistido. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no verso 51, quando o diácono Estevão estava diante do sinédrio, diante do sumo sacerdote, fazendo a sua defesa, ele começa a pregar e a falar, e no verso 51, ele diz: vós, porque resistes ao Espírito Santo, assim como os vossos pais fizeram no passado, vós também fazeis hoje. Ou seja, o Espírito Santo também pode ser, como eu e você, resistido. O Espírito Santo também nos ensina. Em 1 Coríntios 2,13, Paulo diz que não falamos apenas palavra de homem, mas aquilo que o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo também, irmãos, ele tem vontade própria. Assim como eu e você temos vontade própria, o Espírito Santo de Deus também tem sua vontade própria. Quando Jesus disse naquele texto que nós lemos agora há pouco, lá de João capítulo 3, no verso 8, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são as coisas do Espírito. Jesus estava dizendo para Nicodemos que ele tem vontade própria. Ele faz o que ele quer. Ele vai para onde ele quer, aquilo que lhe apraz. Uma outra coisa interessante, e que prova que o Espírito Santo, ele tem vontade própria, é quando, lá em Atos 16, 7, quando o apóstolo Paulo com Timóteo, eles já tinham passado ali pela região Frígio, Gálata, e estavam querendo ir pregar na Ásia para os asiados. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu.
Aí eles, continuando, passam por Mísia e estão querendo ir para Bitínia, mas diz também que o Espírito Santo impediu, não permitiu que Paulo e Timóteo fossem para Bitínia, e eles acabaram fazendo a vontade do Espírito, acabaram indo para Troade. Ou seja, o Espírito Santo não é só uma terceira pessoa da Trindade, como também ele é uma pessoa. Uma pessoa. E continuando o texto da revista, vamos entrar agora no primeiro tópico. O primeiro tópico diz que todo crente tem o Espírito Santo que habita nele. Todo crente. Romanos capítulo número 8, de verso 9. O apóstolo Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que significa isso, irmãos? É que nenhum crente, é impossível não ter o Espírito Santo. A partir do momento em que você foi batizado pelo Espírito Santo, você, a partir daquele momento, no ato da conversão, você tem o Espírito Santo. Algumas pessoas ensinam por aí que o crente só é batizado quando ele fala em línguas. Não é verdade. O batismo do Espírito Santo, todo crente tem no ato da sua conversão. O falar em línguas é um dom que se adquire com o tempo, com aqueles que o Espírito acha que deve passar, doar. Mas ao nascer de novo, ao entregar a sua vida para Jesus, naquele ato ali, naquele momento, você é batizado com o Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo de Deus. E como é que isso acontece? Efésios 1, verso 13 diz que só acontece na vida daqueles que ouviram e creram. Daqueles que ouviram e creram. Foram selados pelo Espírito Santo. Porque às vezes, o que é normal e é bíblico, dentro da igreja, tem pessoas que são crentes verdadeiros e tem crentes nominais. Os crentes verdadeiros são aqueles que realmente foram batizados pelo Espírito Santo. São aquelas pessoas que tiveram um encontro com Cristo, experiência com Cristo, e que foram realmente batizados, selados de novo. Enquanto que aqueles nominal, mesmo ainda permanecendo dentro da igreja, mesmo às vezes até se batizando dentro da igreja, fazendo parte dos cultos, cantando, pregando às vezes, mas muitos deles ainda não nasceram de novo, não tiveram essa experiência com Cristo. Enquanto eles não tiverem essa experiência, eles não foram selados, eles não foram batizados com o Espírito Santo. O que é o batismo? O batismo é o selo, é aquele selo que ninguém pode jamais apagar, é o selo de Deus, que sela na vida do crente, daquele que realmente foi salvo. É a garantia de salvação que você tem, é o selo do Espírito Santo. Todo aquele que foi selado será salvo. Por quê? Independente das suas obras, independente das suas fraquezas, mas se ele foi realmente selado pelo Espírito Santo de Deus, ele jamais vai se perder, porque uma vez selado, sempre selado.
Deus não vai estar tirando selo nem botando selo. Fulano hoje está salvo, amanhã se desviou, apaga o selo. Voltou de novo para a igreja, bota o selo. Não, Deus não vai estar fazendo isso. Se uma vez ele selou, está selado. Se vem a fraqueza, a fragilidade, também vai vir as consequências. Mas aquele que foi selado, é selado. Tem a autoridade de Deus. No Antigo Testamento, quando os reis colocavam o seu selo em uma daquelas cartas, era lei, não poderia ser removido. Daniel capítulo 6, no verso 17, quando os príncipes conspiraram contra Daniel, e usando a lei de Babilônia, eles foram até o rei Dario, para que eles punissem com a morte a Daniel. E ali Daniel foi julgado, culpado e lançado na cova dos leões. E no verso 16 do capítulo 6, diz então: o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Como que diz assim: eu não posso apagar aquilo que eu fiz. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Quando a pedra foi colocada sobre aquele lugar, estava sendo selada ali, o rei estava dizendo: eu não posso fazer mais nada. A ordem foi cumprida. Só que o rei não sabia, e que Deus não iria desfazer a ordem do rei, o selo do rei, mas Deus iria trabalhar de outra forma. E diz no verso 22, que Daniel diz: o meu Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Deus trabalhou de outra forma, não desfazendo o selo, a autoridade do rei, porque o selo não poderia ser desfeito. Se um selo de um simples humano, de um simples rei, não poderia ser desfeito, imagina aqueles que Deus selou, como eu e você. Não tem inferno que apague, não tem ninguém que possa apagar aquele selo que o Espírito Santo um dia colocou sobre mim e sobre você. Glória a Deus por isso. Ninguém poderá jamais apagar. E o texto ainda diz, na revista aqui, no início do primeiro tópico: Jesus ensinou com toda a clareza: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e Ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, no capítulo 14 de João, no verso 16 ao 18, Jesus está falando que enviariam um outro Consolador, ou seja, alguém igual a ele, com a mesma autoridade que ele tinha. Ou seja, Jesus estaria enviando um seu substituto. É por isso que eu não concordo. Às vezes tem uns linguajais religiosos que eles afrontam a palavra de Deus. Por exemplo, as pessoas dizem que o Papa, por exemplo, é o vigário de Cristo aqui na terra. A palavra vigário no latim quer dizer substituto. Nunca, jamais o Papa seria o substituto de Cristo aqui na terra. Porque o substituto de Cristo aqui na terra chama-se Espírito Santo. E mais ninguém. Se não existe um outro mediador, jamais teria também um outro substituto. Então o substituto de Cristo aqui na terra é o Consolador, é Ele mesmo que o enviou. E Jesus diz assim, o texto de João, no capítulo
16. No capítulo 14, no verso 16, que diga: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não percebe porque não o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Ou seja, eu estou indo para o Pai, eu estou retornando para o meu lugar, porque lá em Oséias, no capítulo 5, no verso 15, Oséias diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam pecados. Então Jesus veio e teria que voltar para o seu lugar. Mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador. É tanto que o Consolador só veio quando Jesus foi, para se cumprir também aquilo que estava escrito como profecia no livro de Joel, capítulo 2, verso 28, em que Deus diria que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E realmente no dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos ali, o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, todos foram cheios do Espírito, e ali se cumpriu a palavra. E a partir daquele momento ali, o Espírito passou a ser permanente na vida do crente, porque também era uma outra promessa de Jesus. Em Mateus 28, 20, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como é que ele poderia estar conosco todos os dias se ele teria que voltar? Para isso, era preciso que ele mesmo, através do Espírito Santo, pudesse estar conosco, como está todos os dias. A presença de Jesus na vida da igreja hoje é uma presença permanente, irmãos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não era permanente na vida dos ungidos. Em 1 Samuel, capítulo 10, no verso 10, diz que quando o rei Saul, ele foi ungido em Gibeá, naquele momento o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele passou a profetizar ali no meio do povo. Mas também diz, lá em 1 Samuel 16, 14, que o Espírito Santo também se retirou dele. Ou seja, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não vivia permanente na vida do crente, como ele vive hoje na nossa vida. Um grande exemplo disso era Sansão. O Espírito Santo era visível na vida de Sansão. Foi o único no Antigo Testamento em que as pessoas podiam ver, através da sua força. Não era que a força de Sansão viesse do seu cabelo, mas a força de Sansão era determinada e manifestada pelo Espírito Santo de Deus. E diz que todas as vezes que havia uma necessidade, o Espírito Santo se apossava de Sansão, e ali a força era uma força sobrenatural. É tanto que com a queixada de jumento, ele matou numa só vez 1000 homens. Mas diz também, lá em Juízes 16, 20, que o Espírito Santo também se retirou dele. Salmo 51, no verso 11, Davi tinha esse medo, de que o Espírito Santo também se retirasse dele. Quando ele pecou, quando ele adulterou com Betseba, e ele temendo aquilo, diz o verso 11, não retires de mim o teu Espírito, porque ele sabia que o Espírito Santo ia e vinha, mas hoje não. Hoje nós somos privilegiados, porque o Espírito Santo de Deus, hoje, permanece permanente na nossa vida. É tanto
que lá em João 14, 23, Jesus diz que Ele e o Pai, aqueles que obedecem, que amam a sua palavra, que vivem a sua palavra, Ele e o Pai vêm e fará morada nele. E isso é fato e é uma realidade. 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo diz: vós sois santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Em 1 Coríntios 6,19, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que não somos de nós mesmos. Então nós temos esse privilégio de que o Espírito Santo de Deus permaneça permanentemente nas nossas vidas, até o final dos séculos. Nada poderá separar isso, nem mesmo a morte nos separará de Jesus. Em João capítulo 14, do verso 1 ao 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou para o Pai vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Ou seja, mesmo depois da morte, Jesus jamais se separará de nós. A mesma coisa aconteceu lá na cruz do Calvário. A única coisa que separava ele daquele malfeitor eram duas cruzes. Mas mesmo assim, Jesus olha para aquele homem, quando ele se arrepende dos seus pecados e reconhece a sua divindade, Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, nada poderá nos separar de Cristo, nada. E ainda continuando aqui a revista, o texto diz, ainda em Romanos, o mesmo apóstolo mostra-nos que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos tem dado, e afirma que coisa nenhuma, nem no céu, nem na terra, pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Paulo escrevendo em Romanos, capítulo 5, verso 8 e 39, capítulo 8, verso 38 e 39, o apóstolo Paulo diz: porque eu estou bem certo, convicção, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, a morte de um crente, ele tem destino certo. Nada vai alterar, nada vai mudar, nada. A morte de um crente, ele tem destino certo, nada poderá. Em João 13, no verso 1, antes da celebração da Páscoa, diz que Jesus se reuniu ali com os discípulos, quando teve o lava-pé, como se diz, né? E quando ele humildemente lavou os pés ali dos discípulos. E diz que no capítulo 13, no verso 1, Jesus amou os seus discípulos até o fim. E de fato ele amou até o fim. Até mesmo aqueles que um dia o abandonaram, ele continuou amando. Até mesmo aqueles que um dia o negaram, como Pedro, ele continua amando. Até mesmo eu e você, que muitas vezes
nos entristecemos a Ele, Ele continua nos amando. Porque o amor de Cristo é um amor infinito, é um amor inigualável, é um amor que jamais qualquer outra criatura poderia ter. Porque Ele é o próprio amor. E o texto está dizendo aqui que nada, ninguém, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Cristo. Mesmo aquela ovelha que um dia se afastou, que um dia andou por caminhos distantes, mesmo aquela ovelha perdida, Jesus irá atrás dela e há de trazer para dentro do seu aprisco, porque Ele mesmo disse: eu lhes dou a vida eterna, e ninguém jamais as arrebatará da minha mão. Isso é algo confiante, isso nos passa a confiança de que Cristo jamais Jesus poderá nos abandonar. Estamos seguros, nós temos alguém do nosso lado o tempo todo, que nos ouve, que nos socorre, que responde às nossas orações, que está conosco em todas as situações da nossa vida. Aonde você for, aonde você estiver, Jesus está com você. Jesus está do teu lado. Ele está para te ajudar, para te fortalecer, para te ouvir, para te responder. E o texto ainda diz, o segundo tópico, a obra do Espírito Santo no crente. A obra do Espírito Santo na vida do crente. É uma obra verdadeira. A obra do Espírito Santo na vida de um verdadeiro crente, ela não é falsa. É uma obra verdadeira. É uma obra perfeita. Diz assim, em 2 Coríntios 5,17: e se assim alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram tudo novo. A obra do Espírito Santo na vida de um crente, ele renova, ele regenera, ele faz tudo novo, ele faz do homem uma nova criatura. Ele faz com que aquele que furtava não furte mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, porque é uma obra perfeita. Quando você vê alguém que se diz ser crente, mas que tem uma vida distante do reino de Deus, uma vida toda distorcida da palavra de Deus, é porque essa pessoa realmente ela não nasceu de novo. O Espírito Santo não tornou ela uma nova criatura. Porque às vezes as pessoas confundem. Quando lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade, é a palavra. Muitas vezes libertou você da ignorância. Você agora tem um conhecimento da palavra de Deus. Mas muitas vezes você vê as pessoas, mesmo dentro da igreja, praticando essas coisas erradas. Mas a obra do Espírito Santo não foi feita nele. Por quê? Porque no verso seguinte, no verso 36 de João, a Bíblia diz: se o Filho verdadeiramente vos libertar, é que sereis livres. Enquanto o Filho não libertar, aquela pessoa não está livre. A obra do Espírito Santo não foi feita na vida daquela pessoa. E quando o Espírito Santo faz, ela faz uma obra completa. Ela faz uma obra completa. Quando você vê aqueles movimentos
dentro da igreja, com heresia, distorção da palavra, apostasia, e alguns tipos de movimento que você vê hoje até no louvor, pode ir atrás, o Espírito Santo não está ali. Não é obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele dá testemunho de Cristo, ele exalta a Deus, ele glorifica a Deus na vida das pessoas, e não escandaliza, como a gente tem visto ultimamente por aí. Esta é a obra do Espírito Santo. E o texto ainda diz: esta é a tarefa que o Espírito cumpre durante a ausência de Jesus na terra. Jesus ensinou essa verdade em João. Ou seja, o Espírito Santo tanto conforta, como ele também ensina o crente. Se hoje eu e você conhecemos de fato alguma coisa, é porque foi o Espírito Santo que tem nos ensinado. Não é porque nós somos mais inteligentes do que os outros, não. É porque o Espírito Santo, ele tem aberto o nosso entendimento e tem nos ensinado. O Espírito Santo ensina através da sua palavra. É através da sua palavra. Quando você vai lá para o texto lá de Pedro, no capítulo 1, quando ele diz que nenhuma profecia é de particular interpretação do homem, mas os homens, movidos pelo Espírito Santo, as escreveram. A partir do momento que eles escreveram, movidos pelo Espírito Santo, foi para o próprio ensino, para que eu e você pudesse aprender a sua palavra. E desde o Antigo Testamento até o Novo, até o Apocalipse, o Espírito Santo tem nos ensinado. É por isso que Jesus, falando para as 7 igrejas da Ásia, Jesus disse: ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aquelas 7 igrejas fecharam, e hoje já não existe mais, porque elas não deram ouvido ao Espírito Santo. Porque se elas dessem ouvido, quando Jesus exortou elas, até hoje elas estariam de pé. Mas por não darem ouvido, acabaram fechando e sendo removido o castiçal daquelas igrejas. Porque o Espírito Santo, ele ensina. Ainda diz também que o Espírito Santo ilumina o crente. Diz que o Espírito Santo é quem ilumina o crente. E de fato, a capacidade para entender espiritualmente as coisas de Deus nos é dada pelo Espírito. E de fato é. Jamais a gente poderia entender se não fosse dada pelo Espírito. É por isso que Nicodemos não entendeu. E no verso 14 de 1 Coríntios, do capítulo 2, no verso 14, diz que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então o homem natural, por mais inteligente que eles sejam, eles jamais poderão, discernir as coisas de Deus. Ainda diz lá o texto, lá em Atos 16, 14, quando Paulo estava pregando ali no rio, havia Lídia e outras mulheres que estavam ali no rio, e diz que Paulo estava pregando para elas, mas diz que somente Lídia teve a mente aberta, o entendimento aberto, porque o Espírito Santo, o texto diz que foi ele que abriu o entendimento dela, para que ela pudesse entender. E eu e você, se hoje nós somos crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, e nós temos esse entendimento bíblico, que o mundo não tem, acerca
da palavra de Deus, daquilo que tem se cumprido, que ainda vai se cumprir, é porque o Espírito Santo de Deus não abriu o seu entendimento. O texto ainda diz que ele não só ilumina o crente, como ele também, ele confere os dons aos crentes. No 1 Coríntios, no capítulo 12, diz que ele é quem confere os dons aos crentes. É ele que dá os dons aos crentes. É tanto que no verso 4 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diferentes dentro da igreja. É um corpo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Os membros são diferentes, mas todos eles são dados pelo mesmo Espírito. Não existe nenhum dom maior do que outro. Não existe nenhum dom superior a outro. Não existe nenhum dom melhor do que outro. Ou seja, todos os dons são necessários. Olha só o que diz o verso 21 e 22 de 1 Coríntios, capítulo 12. Veja só: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ou seja, todos os membros, todos os dons são necessários na igreja. E Deus usa todos eles. Existe um grupo que são chamados de cessacionistas. Esse grupo, eles não creem na doutrina dos dons. Para eles, cessaram, ficaram lá na igreja primitiva. Mas eu continuo acreditando que os mesmos dons permanecem até hoje. Porque Cristo jamais seria mutilado um membro do seu corpo. Os membros, mesmo que agiram no Antigo Testamento, no início da igreja primitiva, também atua hoje. Os membros são diversos, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. Por isso que o texto diz que todos os dons são necessários. E ainda diz que o Espírito Santo é quem nos santifica. Realmente é o Espírito Santo que nos santifica. Porque ele sabe que em Hebreus 12:14 está escrito: sem a santificação jamais veremos a Deus. É preciso se santificar. E é o Espírito Santo que nos ajuda. É que traz a nossa mente, ao nosso coração, que devemos nos buscá-lo, que devemos cada dia mais nos santificar. Ele intercede também pelos crentes. É o Espírito Santo. Essa coisa maravilhosa, pensamos que possuímos dois intercessores: o Espírito que está em nós e Jesus que está à direita da majestade. Ou seja, nós temos dois intercessores. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus. No Salmo 110, no verso 1, quando Davi disse: eu vi ao meu Senhor, que vi ao meu Senhor ao lado, à direita do meu Senhor, intercedendo. E quando lá em João, 1 João diz, lá no capítulo 2, verso 1, que nós temos um advogado, que é Cristo, que está à direita de Deus, intercedendo por nós. E o Espírito Santo, irmãos, é quem intercede por nós. Romanos capítulo 8, no verso 28,
Verso 26 e 27 é suficiente. Diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Isso é fato. Muitas vezes nós estamos pedindo alguma coisa que não convém, que é da minha vontade, mas muitas vezes não é da vontade de Deus. Aí o Espírito Santo, que conhece a nossa mente, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, que intercede por nós diante de Deus, é quem faz com que Deus possa entender a minha e a sua oração. E diz mais ainda: mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso? Quando diz que com gemidos inexprimíveis, é que ele está traduzindo diante de Deus a nossa dor. Quando você está orando diante de Deus, quando você está colocando fora os seus sentimentos, a sua dor, o seu gemido, diz que o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis, ele está traduzindo aquilo que eu e você, naquele momento, está sentindo. E diz ainda mais, que ele intercede pelos santos. E finalizando, diz que ele é quem sela o crente. Ele é o nosso penhor, ou seja, ele é a nossa garantia de salvação diante de Deus. É quem faz, é como que Cristo pagou o preço, nos comprou e nos deixou o Espírito Santo como a garantia de que um dia ele vai voltar para nos resgatar e para levar a sua compra para morar com ele. Esse é o penhor, esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. É a garantia de que realmente nós fomos salvos para a glória de Deus. Eu e você somos gratos todo dia por essa salvação. Por essa salvação tão maravilhosa que não depende de mim, não depende de você, que foi uma obra não do acaso, mas uma obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos conduzindo a Cristo e nos dando essa tão sonhada salvação que nós esperamos, que a cada dia nos enche de esperança, que por mais difícil que esteja aqui na terra, mas nós temos essa esperança de que um dia Jesus vai voltar e que ele vai levar o seu povo, vai levar a sua igreja para a morada eterna, para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe nessa noite a cada um dos irmãos, que nos leve em paz para casa com segurança, debaixo da sua graça, debaixo da sua mão protetora, e nos dê um restante de semana abençoado para cada um de nós. Esse é o meu desejo, esse é o meu agradecimento diante de Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez, nessa noite, e devolvo a palavra ao presbítero Ademir.